convidar os irmãos hoje para celebrar esse dia tão importante. A gente vai receber aqui na nossa casa a nossa irmã Maria. Boa noite. Ela é da sociedade samaritana de Isso, aham. Já não vamos envolver as nossas melhores funções e aproveitar esse momento de reflexão, onde ela também vai trazer um pouco da arte para a gente, que é tão importante na conexão. Então, vamos aproveitar o nosso mestre de Muito obrigada. Boa noite a todos. Como a Maia fala para nós, né? A gente vem trazer também a evangelização para nós e para todos, através da arte, das vibrações, além das melodias, das letras, das canções, que falam muito a nossa alma. Então, nós vamos começar aqui com algumas canções que vão fazer um convite a todos nós na noite de hoje, para que esse silêncio possa ser feito nos nossos corações, para que as nossas almas possam se abrir para festejar os 18 anos dessa casa de luz, deste relicário de Jesus. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que ele vem. Traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele nos faz tão bem. E além do silêncio e de Jesus nos fazer tão bem, como é gostoso servir, não é? É tão lindo servir e amar. É tão lindo servir e amar. Estou aqui para servir. Estou aqui para doar. É tão lindo. E para falar com Deus, alguém tem uma dica do que nós precisamos? De coração e de pensamento. Coração e pensamento para falar com Deus, para falar com Deus. Tem que rezar para falar com Deus, tem que rezar. Feche os olhos com carinho, imagine o céu e Jesus dizer: eu amo você, Jesus dizer: eu amo você. Coração e pensamento pra falar com Deus, pra falar com Deus. Tem que rezar pra falar com Deus, tem que rezar. Feche os olhos com carinho,
Imagina o céu e Jesus dizer: eu amo você, e Jesus dizer: eu amo você. Que bom estarmos aqui novamente. Que bom ver vocês novamente e dar um abraço apertado. Que bom conhecer tanta gente, dar amor e também ser amado. Vamos juntos cantar sorrindo, nosso hino de amor a Jesus. Seus braços iremos pedindo, iluminados por sua luz. Laia, 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 laia. Que bom ver vocês novamente e dar um abraço apertado. Que bom conhecer tanta gente, dar amor e também ser amado. Vamos juntos cantar sorrindo, nosso hino de amor é Jesus. Seus passos iremos seguindo, iluminados por sua luz. Laia, laia, e essa recebam com carinho do meu coração para o coração de vocês, porque é muito bom estar aqui novamente e num dia tão especial. É uma honra, né, para o nosso coração, é uma honra para o trabalho, né, como trabalhadores dos caminhos do Cristo, festejar junto com todos vocês, ter a honra de estar aqui junto com vocês. E esse momento é muito especial, né? Me emociona as palavras ditas aqui no início, né? E nós sempre vamos movidos dessa alegria já há algum tempo, né? Sintonizando, até conversei com a Márcia, né? Para que a gente pudesse ser intuído, para trazer as mensagens que todos nós, enquanto trabalhadores espíritas, enquanto espíritos eternos, necessitamos para continuar trilhando dia após dia esse caminho de redenção das nossas almas, né? E aí nós vamos dedicar então esses instantes para celebrar, para refletir juntos qual é a importância deste lugar, deste reduto, deste nosso educandário, nosso hospital, essa oficina de trabalho que nós temos, né? E carinhosamente nos veio ao coração de dar o título dessa fala como a Casa Espírita, um relicário de luz, amor e progresso. Se nós pensarmos a palavra relicário, ela vai nos trazer um significado de um objeto que tem por finalidade guardar aquilo que não tem preço, onde nós guardamos preciosidades, relíquias, e se nós observarmos curiosamente, um relicário fisicamente, né, ele é utilizado próximo ao coração, né, aquela joiazinha que se coloca próximo ao coração. E é exatamente isso que uma casa espírita simboliza para nós. Ela vai representar muito mais do que toda essa construção física, muito mais do que o nome a ela escolhido, as siglas. Ela é o lugar onde nós cultivamos e distribuímos o que há de mais precioso, que é a oportunidade de viver verdadeiramente o amor do Cristo. E Jesus já nos disse, está lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali no meio deles eu estarei. Então, seja bem-vindo, Jesus, no meio de todos nós. E aí o ano era 1857, publicação do Livro dos Espíritos, e o senhor Allan Kardec fez questão de, a partir dali, dar prosseguimento a toda a divulgação da doutrina espírita. E aí, no ano seguinte, ele fez a publicação da Revista Espírita,
e através da qual ele visava discutir, apresentar as informações doutrinárias, elucidar esses temas básicos, ampliar toda essa divulgação e essa disseminação da terceira revelação, né, nos prometida por Jesus. E aí, imediatamente, ele compreendeu que tinha uma necessidade, então, de criar um núcleo aonde fosse possível dar continuidade a esses estudos, fazer as análises das comunicações espirituais, também ter um espaço para a própria educação das faculdades mediúnicas, a prática da caridade, um ambiente onde, através da convivência saudável, pudesse ter esse intercâmbio dos dois planos da vida, né? O nosso aqui, físico, material, e o plano astral, né? Dos nossos irmãos desencarnados. E aí, dessa maneira, lá em 1º de abril de 1858, nasce a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e lá no regulamento, lá no primeiro artigo, Kardec declara enfaticamente que a sociedade, ou a casa, ou o centro espírita, né, como hoje nós chamamos, tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos que são relativos às manifestações espíritas e as suas aplicações às ciências morais, físicas, psicológicas, né, históricas. E ali, então, inaugurado esse primeiro centro espírita do mundo, a célula abençoada que iria multiplicar-se em favor da construção, então, dessa futura sociedade terrestre mais feliz. E provavelmente, certamente, ele foi inspirado, juntamente aos nossos amigos espirituais, lá nas primeiras igrejas do cristianismo primitivo, onde os discípulos do nosso querido mestre se reuniam para fazer as suas reflexões, eles se encontravam, né, para aprender juntos em torno das lições do mestre, né, do ensino das suas parábolas, né, e ali acontecia esse intercâmbio também entre nós, aqui, fisicamente, e o plano espiritual, lá no mundo maior. E isso tinha a finalidade, né, de ser aprofundada, então, ainda mais esses ensinamentos, encorajadas as forças. Eu fico imaginando o quanto esses encontros traziam esperanças mútuas aos corações, porque hoje é fácil ser cristão. Eu fico imaginando lá, né, os primitivos, no início, o quanto eu imagino que essa reunião tão calorosa desses olhares um para com o outro, quanto isso serviu de muitos encorajamentos, né, para dar prosseguimento a tantas lutas que foram vividas por nós, né, em outros momentos, e que ainda seguimos vivendo, e que nós sabemos que são lutas libertadoras. Então, a casa espírita, ela agora na atualidade, vem repetindo as experiências daquela época, tem por finalidade, então, o estudo, a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam a todos nós, os espíritos eternos, onde nós aprendemos a convivência fraternal, a experiência da solidariedade, do trabalho, da tolerância, a fim de poder avançar rumo à nossa própria plenitude. E aí não se trata, como nós falamos há pouco, de uma construção física adequada apenas a naturezas educativas, mas, sobretudo, a nossa edificação espiritual, cujas bases elas devem ser fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nasce, então, o que é de mais genuíno, de mais legítimo, das realizações para o engrandecimento moral de toda a criatura, né? E aí o resultado de todas essas vibrações harmônicas dos idealizadores e dos membros dedicados da casa espírita, que vai fazer dela um santuário de bênçãos, por onde o intercâmbio vibratório aos desencarnados e os encarnados convivam em clima de mais santa fraternidade, né? E essas palavras, né, são tão bonitas, são tão belas, dizendo para nós que o centro espírita vai desempenhar então esse papel tão grande de relevância nas atividades do nosso movimento espírita,
contribuindo valiosamente para a constituição de uma sociedade nobre e digna, à luz do Evangelho de Jesus, restaurado pela codificação do nosso irmão Allan Kardec. Mas essas palavras não são minhas e não são nem da inteligência artificial. Elas são da inteligência espiritual do nosso querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes. Elas foram psicografadas pelo nosso querido Divaldo, e elas são do prefácio do livro da Sueli Caldas Schubert, Dimensões Espirituais da Casa Espírita. Imagino que alguns devam conhecer, né? E a dona Sueli, muito estudiosa desse tema, ela até comenta em uma das suas palestras que ela foi estudando e chegou certo momento que isso tornou-se um livro, né? Ela vai fazendo com que nós possamos compreender cada vez mais, né, que além de tijolos e argamassa, essa célula viva, essa casa espírita é a célula viva da nova sociedade, né? E a nova sociedade que eu digo até trazendo os estudos atuais, onde cada vez mais se integra através das neurociências a importância de se dar o valor para a nossa saúde espiritual, muito mais do que um corpo físico, do que um corpo que vive em sociedade, mas o quão há necessário, principalmente pensando nos adoecimentos psicossomáticos, de saúde mental, estarmos conectados com a nossa espiritualidade, né? Então, Bezerra de Menezes costuma nos lembrar que uma casa espírita cumpre ao mesmo tempo esses 4 papéis: de templo, onde os encarnados e os desencarnados se irmanam em prece, de hospital das almas, onde os espíritos sofredores encontram o alívio, e a escola, a oficina onde nós aprendemos a esculpir em nós, né, na prática diária, as leis do Evangelho. E claro, por fim, nem tão pouco importante, né, essa casa, esse lar fraterno, onde nós exercitamos o respeito, a diferença, a paciência para com o próximo. Então, é com muita alegria que nós trazemos esse tema, que parece tão simples e singelo de dizer, mas cada um de nós aqui temos tantas experiências nos nossos redutos, nas nossas casas, e nós sabemos que esse tema ele é imenso quando ele é verdadeiramente sentido no nosso coração, né? De estarmos aqui nesse relicário de luz, amor e progresso. Dr. Bezerra traz ali as 4 funções da casa, e nós aqui hoje vamos olhar para ela como luz, amor e progresso. E aí eu vou trazer mais 2 canções para que a gente possa olhar para a nossa casinha tão querida com essa luz que irradia nela. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre vai ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz nós temos aqui hoje.
Há uma luz brilhando além, vem de Deus e é do bem, e reluz em cada ser que em si deixa crescer. Vem iluminar consciências, consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Foi o amor que anunciou, fazei brilhar a vossa luz. Hoje eu sei que a verdade e a caridade nos conduz. Vem iluminar consciências, consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Luz, luz espiritual, o Consolador, vem ser meu guia, luz do meu Senhor, luz, luz espiritual, o Consolador, vem ser meu guia, luz do meu Senhor. Palmas ao Ceal, esse relicário de luz do nosso Senhor, né? E antes de seguirmos adiante, é muito justo para que paramos então por alguns instantes para louvar esse relicário específico que hoje nos acolhe, que é o Centro de Estudos Espírita André Luiz, que celebra os seus 18 anos de existência. Então, tudo começou lá no dia 8 de agosto de 2008. Vejam se eu fiz a tarefa direitinho, né, Márcia? Quando um casal muito querido por todos, o Joel e a Sandra, lançaram as primeiras sementes desta obra, reunindo-se com um pequeno grupo de tarefeiros. A Dona Rosinha, a Odete, o Nilo, Maria Helena, Maria Cristina. Esse foi o primeiro núcleo de trabalho. E aí poucos corações dispostos, sem nem saber ainda toda a extensão do que eles estavam ali plantando, não é? Assim como nos ensina Manuel Filomeno de Miranda, os grandes projetos do bem, raramente eles vão nascer ao acaso. Eles costumam ter lá no plano espiritual uma matriz invisível que precede toda essa obra física. Então, foi assim, por exemplo, que Eurípides Barçanufo fundou o Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, em Minas Gerais, inspirado numa estrutura que ele mesmo já havia erguido em espírito antes mesmo de reencarnar. E quem sabe, ou certamente foi, assim aqui também, com esse centro que aqui hoje nós celebramos, um projeto que já existia há muito mais de 18 anos. No plano espiritual, ele existia em amor antes
de existir em tijolos. E aí, aos poucos, outros tarefeiros foram chegando, a casa cresceu, até neste endereço que nós estamos aqui hoje. Então, ela é, sim, um verdadeiro relicário de trabalho, de amor, encanto. E toda obra humana, esta não foi diferente, como acontece com todas. Atravessou, sim, as suas provações. Há alguns anos, o seu Joel e a dona Sandra precisaram se afastar das atividades frente à casa e assumiu, então, a presidência o senhor Moacir Pinheiro, que também precisou se afastar, mas está conosco. Em janeiro deste ano, então, as duas queridas Érica e Márcia estão aqui na direção da continuidade desse trabalho. E é bonito perceber, amigos, que assim como acontece lá as equipes espirituais que sustentam o nosso centro, acontecem aqui também, diante das dificuldades, quando um não pode, o outro não pode, as mãos se abraçam, os corações se unem, né? A gente pensa, eu acho que eu não consigo, e de repente vem uma força em momentos especiais que nos fazem viver verdadeiramente como família, como irmãos, né? Então, nós desejamos que este centro continue merecendo esses seus 18 anos, que muitas luzes, muitas bênçãos desçam sobre cada um que aqui frequenta, que aqui trabalha, e muitos outros que virão. André Luiz, né, falando então do benfeitor que inspira, né, André Luiz nos ensinou, através de Chico Xavier, né, que servir com humildade, sem procurar os holofotes, é a marca de quem já entendeu que o verdadeiro sentido do amor é a própria caridade, é o próprio trabalho. E eu me lembrei, né, construindo essa parte de uma canção muito bonita, talvez vocês a conheçam, que vai falar do encontro de Jesus com seus amigos, os seus discípulos, numa casinha tão simples, lá em Cafarnaum. A canção diz assim, ó: ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no
muito linda essa canção, né? E aí pensando, né, nessa casa como um relicário de luz, a gente vai nos recordarmos novamente dos direcionamentos do Mestre, dizendo para nós que, que não se acende, né, uma candeia para colocar embaixo do alqueire, mas é necessário que a gente possamos colocar lá no velador, a fim de que ela possa iluminar a todos que estão na casa. E aí lá em João ele vai falar sobre ele, né, sobre ele ser a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então essa é a primeira função que nós refletimos aqui de uma casa espírita, ela ser o velador que tem o dever então de sustentar a luz, e essa luz da doutrina consoladora. É uma luz que não nos promete explicar tudo, mas que ilumina certamente suficientemente para que nós possamos caminhar, né? Com mais segurança, mais consciência, maior entendimento da imortalidade da alma. A casa espírita, ela não é a dona da luz. Ela apenas vai receber, manter acesa, com estudo sério, e vai devolver essa luz a todo aquele que entra aqui buscando um pouco de clareza em meio às noites da nossa alma, né? E aí a casa espírita, ela é um relicário de amor, porque se a luz nos orienta, é o amor que nos aquece. A luz nos orienta e o amor nos aquece. E o próprio Jesus resume toda a lei nesse único preceito, né? Certa vez um doutor perguntou a Jesus qual seria, né, o maior mandamento, e Jesus, na tranquilidade do seu coração, respondeu: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amará o próximo como a ti mesmo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dedicar um capítulo inteiro a essa ideia, intitulado Que fora da caridade não há salvação. E aí ali Kardec vai perguntar aos espíritos superiores, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E aí nós vamos recordar do nosso BIP, né, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. E aí trazendo André Luiz novamente, nas suas obras, juntamente com o Chico, ele vai mostrar os bastidores espirituais dessa caridade, quando ele vai nos contar, né, sobre as colônias espirituais, os hospitais do plano maior, que estão sempre, né, a socorro dos desencarnados que ainda estão em desespero, em confusão. O que ele revela, né, a cada história a nós contada, é que o amor, né, a palavra, o amor ali, ele não é um sentimento, não é uma questão de sentimentalismo, mas o amor é mãos à obra. O amor é o trabalho muito bem organizado, com muitas pessoas se doando, né, sem grandes holofotes, muitas vezes sem sequer saber o nome de quem ajudou, né? E aí eu trago a benfeitora Joana de Ângeles, a quem a gente tem muito apreço, né, pela psicografia do nosso querido Divaldo. E a Joana sempre insiste, né, numa firmeza, mas numa delicadeza, que esse amor vai começar dentro de casa. Ela fala que começa dentro da nossa casa interior e se expande dentro da nossa casa física com os nossos amados, né? Então, o perdão que ainda nós não demos, é ali que nós precisamos começar. Na crítica que é fácil, que vem fácil à nossa mente, vem fácil ao nosso coração, né, para com aquele irmão que ainda erra e que é um pouquinho diferente de nós. E aí Joana
sempre diz, né, de muitas maneiras diferentes, que não adianta nós queremos começar amando quem está longe e maltratar em pensamentos, em atitudes, quem muitas vezes está sentado ao nosso lado. Então, vale lembrar ainda, né, o alerta do Dr. Bezerra de Menezes sobre o ambiente da nossa própria casa espírita. Ela precisa ser preservado, livre das maledicências, do desrespeito, das discussões inúteis. Quando cada um de nós mantém a mente em oração, em respeito, nós vamos auxiliando a fortalecer as barreiras de proteção do nosso relicário. E quando isso não acontece, nós vamos abrindo brechas para se introduzir ali elementos que podem poluir o que deveria, o que precisa ser e permanecer puro, que é a nossa casa, nosso relicário de luz e agora o nosso relicário de amor. E eu vou trazer mais 2 canções queridas. Quem souber pode cantar junto, a gente agradece, porque dá um pouquinho de nervosismo, faz um pouco, né? Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolver. Ama que a natureza e toda beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão se doa, muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre a ama que o amor é. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia.
creio em mim. Toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, eu sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia. E aí nós vamos nos encaminhando aí para os finais da nossa fala, trazendo então o terceiro pilar. Se a casa espírita é o nosso relicário de luz, amor e progresso. Aqui vai entrar a parte, do educandário, da oficina. Luz que não se transforma em ação vai virar teoria vazia, né? Por isso que aqui a terceira função da casa é ser oficina de progresso, né? E aí a gente traz aqui lá do Livro dos Espíritos, na questão 779, onde Kardec vai perguntar sobre essa força que nós precisamos para progredir, né? Então, a força para progredir, o homem tira de si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem dizendo que o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E aí essa última frase, meus irmãos, é quase uma definição do que precisa ser o nosso relicário, nossa casa espírita, que é um lugar onde
entre aspas, bem grandes, os mais adiantados, mas não os adiantados em soberba, em orgulho, em egoísmo, mas aqueles que já têm mais conhecimento, mais disposição para servir, estão em auxílio e ajuda àqueles que ainda estão tateando no escuro, né? E aí é através desse convívio, daqueles que já conseguem enxergar um pouquinho além, auxiliando aquele que ainda está na sombra, que nós vamos constituindo aqui a nossa oportunidade de progresso, porque nós vamos colocando em prática tudo aquilo que nós vamos lendo e que nós ouvimos há mais de 2000 anos, né? E aí Emmanuel, nas obras, ele sempre vai falar muito sobre o progresso, e eu me lembro muito de quando ele vai dizendo a Chico, né, de que para que esse progresso aconteça, é necessário 3 coisas muito complexas, que é a disciplina e a disciplina, né, e que esse nosso progresso espiritual, ele não vai ser um evento isolado, eu vou me crescer espiritualmente lá na minha casa, no meu quartinho, né, cuidando das minhas plantinhas, eu até cuido das plantinhas, né, não, e estão aí as leis divinas, né, para nos orientar, a lei de sociedade que nos conta da importância de convivermos, de estarmos juntos. E eu gosto sempre de pensar que nós já somos sociais desde a concepção. Se não fossem 2, não estaríamos aqui, não é mesmo? Então, Emmanuel sempre vai nos convidar, né, a compreender que cada existência, uma página, cada desafio, uma grande lição. E a casa espírita como esse lugar onde aprendemos a estudar essas lições com método, né? Assim como nos ensinou Kardec, sem desespero e sem acomodação. Com muito acolhimento, sim, daqueles momentos onde as nossas pernas enfraquecem, bate uma desesperança, aí a necessidade do amparo, do auxílio, mas jamais da acomodação. Que possamos sempre encontrar uma forma de servir diante das nossas tribulações também. Outro dia eu falava com uma amiga, né, a gente passando por um momento difícil, aí comentei com ela, nossa, será que agora é aquela minha grande chance da evolução, né? Porque diz que onde a gente tem as maiores lições, as maiores provações, é ali que está a nossa maior oportunidade, né? Porque é ali diante daquilo que é o presente são as tribulações. É ali onde a gente vai conseguir conquistar aí, né, a nossa fé ainda maior, trabalhar às vezes o nosso orgulho, das nossas dificuldades. E aí essa fala de Emmanuel vem para dizer, né, a importância, né, de nos mantermos ativos. E aqui faz todo sentido a reencarnação, que é ensinada por nós com muita clareza, dizendo de que Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos condena, mas o seu amor misericordioso vai dando a nós, a cada dia, novas oportunidades de progredir. O nosso ano do calendário, 365 dias, e se nós conseguirmos 1% de progresso a cada dia, o final do ano é 365%, é bastante. Então, se a gente em um certo dia falar, ai, agora estou cansada, as perninhas doeram, uns 100 dias por ano, ainda ficam 265% de progresso, né? Então, que nós possamos utilizar, assim, desse nosso presente, que é a nossa casa espírita, para nos fortalecer em continuar a progredir, né? E aí eu trouxe uma canção que ela é muito especial, nas 2 últimas canções,
que vem aí. Me perdi da hora que a gente começou um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Verdade, eu tinha mais 4 canções, então já que a Érica disse, porque são 4 canções que vão trazer mensagem para nós. Então, eu sei que vocês são caridosos, estamos aqui praticando a caridade. Uma dessas canções, uma canção foi feita para um encontro de jovem, que acontece aqui na nossa regional, né? Dos irmãos da 13ª URI, não sei se vocês conhecem, a banda espírita Harmonize. E essa canção, ela vai falar desse olhar que nós precisamos ter para muito além do céu, para a imensidão, né? Vou convidar que vocês fechem os olhos. Sinta florescer, veja os tons de rosa e branca flor, a missão de a mudança ser. É aqui agora começou nossa melhor versão, tudo que podemos ser. As causas são escuras, o efeito vem para compreender. Seus olhos de amor, que tudo podem ver, nos olham tal crianças que tanto precisa aprender. Muito além do céu, depois de onde finda o azul, posso sentir o infinito amor. Consigo ver os olhos de Jesus. Muito além do céu, depois de onde finda o azul, posso sentir o infinito amor. Consigo ver os olhos de Jesus. E o tanto que eu errei, os meus limites eu ultrapassei, olhando para dentro floresci. Agora eu vejo a luz que há em mim. Seus olhos de amor, que tudo podem ver, me olham tão criança que tanto precisa aprender. Muito além do céu, depois de onde finda o azul, posso sentir o infinito amor. Consigo ver os olhos de Jesus. Muito além do céu, depois de onde finda o azul, posso sentir o infinito amor. Consigo ver os olhos de Jesus. E esses olhos que nos acompanham a cada instante, a cada dia do nosso trabalho. Aqui na Casa Espírita e na Casa Espírita que nós levamos no coração para o nosso dia a dia. E um dia Jesus disse: ide e pregai a toda a gente, ide contentes. E essa é uma canção que nós aqui vamos cantar para Jesus em agradecimento, né?
nós trabalhadores da seara, vamos nos colocar à disposição do Mestre dizendo assim: Cristo, estamos aqui, vasos escolhidos seus, de mãos dadas no caminho eterno, sob a proteção de Deus. Cristo, estamos aqui, vamos juntos semear a mais bela flor na nossa alma, vamos evangelizar. Leva sol aos corações, fazer levantar caídos, e por muito nos amarmos, vamos ser reconhecidos. Abençoe nossa vontade de seguirmos os seus passos. Hoje mais que nunca ouvimos seu chamado. Ide, pregai, evangelizai o coração primeiro. Ide, contentes, ide, pregai a toda gente. Ide, pregai a toda gente. Cristo, estamos aqui. E agora vamos celebrar a nossa casa. Quem souber pode cantar junto comigo, agradeço. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram as minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi neste pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, ponto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com que eu posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta,
pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando as lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. E somos todos convidados ao trabalho, que possamos sair daqui hoje melhores do que aqui nós chegamos, que cada um de nós possa levar daqui alguma mensagem ao seu coração e ao coração de todos aqueles que convivem com cada um de nós, né? Possamos levar a luz, possamos levar o amor e possamos levar a coragem para o progresso. Então nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que aqui estão conosco, trabalhando juntos nesta noite. Agradecemos a egrégora espiritual desta casa, que nos acolhe com muito amor, com muita fraternidade. Que esta casa continue sendo este verdadeiro relicário de luz para os que buscam entender, de amor para os que precisam ser acolhidos, para os que precisam de progresso, para todos nós, para os que desejam sinceramente ser melhores amanhã do que somos hoje. Então, para finalizar, somos todos corações tarefeiros. Oh, já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes. É só ser do bem, levar um pouco de você, doando a si mesmo saúde moral. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a mira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão. A obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Oh, 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 oh,
Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão. A obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. A obra é de Jesus e a tarefa é de todos nós. Que assim seja. Obrigada também. Todos os trabalhadores, todos os trabalhadores, pelas suas palavras, pela sua arte, nos permitir mais alegria nesse dia de celebração, de louvor também no nosso tempo. Então, meus irmãos, hoje, nosso Pai, grato a Ti. E eu peço para que após o Pai, permaneçam em suas cadeiras e ainda não acabou. Aí eu sei, vou pedir um pouquinho mais de paciência, mas hoje é um dia que a gente precisa celebrar, agradecer. Então, nós vamos pedir aos passistas